Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver um assunto muito interessante, onde eu vou abordar um assunto a respeito da live passada que eu fiz com o irmão Luiz Fernando, do canal Cristo é o Fim da Lei. Bom, naquele vídeo eu não acabei prestando atenção nos comentários e surgiram comentários do tipo: e se alguém quisesse me abençoar, o que eu faria? Bom, eu vou responder essa pergunta, mas também eu queria colocar aqui algo muito interessante, inclusive mostrar na palavra de Deus. Porque assim, para perguntar algo desse tipo, o que eu faria se alguém quisesse me abençoar? Primeiro que existem algumas questões aí e alguns fatores que levam uma pessoa a querer abençoar outra pessoa. Primeira coisa, a pessoa me conhece? Segundo, com o que ela quer me abençoar? Vamos lá, ela sabe no que eu esteja necessitado para me abençoar, para querer me abençoar? Porque para abençoar alguém, principalmente com ofertas não é só dinheiro. A pessoa tem que conhecer a pessoa e saber aquilo que ela está necessitada para que ela possa ser abençoada. Porque senão a pessoa não está sendo abençoada, e sim está enriquecendo com a bênção de outras pessoas numa área de sua vida em que ela não necessita. Ou seja, mas como assim? E para você que fez esse tipo de comentário, tem também uma pergunta. Eu gostaria sinceramente, de coração, que você respondesse essa pergunta que eu vou fazer para você. Então primeiro vamos lá, olha só. O que diz em Êxodo 22, 29, diz assim: não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Olha só, isto é o Senhor falando. Então olha que interessante. Então a oferta não é só dinheiro, como podemos ver aqui. O primogênito, Então olha que interessante. E esse primogênito dos teus filhos me darás. Naquele tempo o primogênito ele era consagrado aos serviços do Senhor. Ele aprendia, ele viraria um professor que depois ele ensinaria todo o povo a se manter naquela fé, naquela crença, no que eles faziam. E ele iria ficar encarregado de ensinar o povo tanto matérias escolares, quanto a legislação daquele povo que era a lei de Moisés, leis e direitos, assim como a religião, profissões e muitas outras coisas. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, então vamos lá, olha só. Então vamos lá, Levíticos capítulo 1, versículo 2 diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Então existe oferta de gado também. Olha que interessante. Marcos 12, 41, 43 já diz assim: assentado diante do gasofilácio. Para quem não sabe o que é o gasofilácio, é o cofre que havia no templo de Salomão. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Muitos não atentam para essa passagem e levam para um outro lado sobre a respeito dela ter dado tudo o que ela tinha, enquanto os outros davam o que sobrava. Só que será que é isso que Jesus quis dizer? Porque ficou evidente que era uma viúva. Lembrando que as ofertas e os dízimos eram para as viúvas, para estrangeiros, para necessitados, para órfãos. E essa viúva, ela era pobre. E ela deu tudo o que ela tinha. Ou seja,
ela não ia reclamar o seu direito lá para os sacerdotes daquela época, para os sacerdotes que recebiam as ofertas. Porque se a oferta era para ela, não era para ela dar oferta, era para ela receber dos sacerdotes a oferta. E diz que ela era pobre. Se ela era pobre, é porque os sacerdotes não estavam ajudando aquela viúva. Então, espiritualmente, há uma mensagem muito mais forte e escondida aqui nesse texto, que muitos não se atentam. Mas enfim, eu não quero entrar em tantos os detalhes. Podemos fazer um vídeo a respeito somente deste assunto em um outro dia. Mas vamos continuar. Em Hebreus 10, capítulo 10, dos versículos 7 ao 10, vai dizer assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, isto é Jesus falando, tá? Para fazer, ó Deus, a tua vontade, depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Olha só, então ofertas também era segundo a lei. Mas como assim ofertas eram segundo a lei? Exatamente, quem quiser ofertar, saiba que está ainda na lei. Mas por quê? Vamos ver então por quê. Aquele que quer fazer oferta ainda está na lei, olha só. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Peraí, mas Paulo também não recebeu ofertas? Jesus não recebia oferta e Judas era o tesoureiro? Calma, vamos ver então. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 5, diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Então aqui é uma igreja, olha só. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles eram pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo, e vocês, que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia. E eles insistiram nisso. Então olha que interessante, eles insistiram, eles insistiam muito para Paulo para que eles pudessem participar. Então aqui podemos ver que Paulo aparentemente não deixou eles participar por serem muito pobres e eles necessitavam dessa oferta. Só que essa oferta era para quem? Para o povo da Judeia. Paulo não recolheu para ele. Então estão entendendo bem a mensagem aqui. A oferta é para ajudar os necessitados, pobres. Vamos continuar vendo. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles deram a nós também. Então olha só. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para você que disse: o que eu faria se alguém quisesse me abençoar? Primeiro, você está abençoando pessoas que necessitam mais do que eu aí na sua família? No seu vizinho? Aí no seu bairro? Os moradores de rua que necessitam mais do que eu aí? Você está fazendo isso? Se você faz isso antes de querer me abençoar, amém. E outra, você sabe em que lugar eu necessito? Porque talvez nesse momento eu não necessite tanto de ajuda financeira, mas você precisa mais do que eu. Outras pessoas necessitam. Um dia essas pessoas podem dar certo e aí sim, quando eu estiver nesse estado, elas conhecendo a minha necessidade podem me ajudar. Eu aceitarei de bom grado, porque é assim. Nós devemos ajudar uns aos outros, aqueles que necessitam. Eu não quero receber ajuda só pelo motivo de ensinar aquilo que eu aprendo lendo a Bíblia. Não, não é por isso. Eu quero receber pela minha mão de obra, pelo aquilo que eu trabalho. Mas calma, olha só, tem mais, tem muito mais, olha que interessante, vamos lá, continuando ainda ali dos versículos 6 ao 9, vai dizer assim:
De modo que pedimos a Tito que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é rico, mas por amor a vocês, ele tornou-se pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então, olha que interessante, Jesus se fez pobre para nos fazer ricos, para fazer aquelas pessoas ricas naquela época. Como assim Jesus se fez pobre? Então vamos ver, olha só, Mateus 8, 19 e 22. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então olha que interessante. Quando Jesus se fez pobre, ele não se fez pobre só em espírito, ele se fez pobre fisicamente também, ele deixou tudo o que ele tinha, ou seja, ele se tornou um necessitado, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E hoje quem recebe oferta? Será que tem um carro? Será que tem uma casa muito mais bonita do que quem está dando oferta para ele? Então eu pergunto, você quer ofertar? Você está deixando tudo? Aquele que está recebendo oferta, eu quero dizer, será que está deixando tudo? Está deixando casa, está deixando família, se desfez de carro, se desfez de tudo para se tornar um necessitado, para querer receber oferta? Porque a oferta é para ajudar uns aos outros, os necessitados, e não para ajudar aquele que está levando a palavra. Mas vamos ver mais, olha aqui, Neemias, capítulo 10, versículo 39. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais. É claro que isso aqui é no tempo da lei. E lembrando que eu estou usando uma versão na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Então vamos lá, o povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, olha, cereais, de vinho e de azeite, nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes, que estão de serviço, e os guardas do templo. E os que cantam no coro, cantar no coro também fazia parte da lei, tá? Então, olha só, nós não abandonaremos a casa do Senhor. Então, essas coisas faziam parte da lei, era para dar para os sacerdotes, e as ofertas também não eram só em dinheiro. Olha que interessante. Eu pergunto, você aí, tem gente necessitada na sua família, nos seus vizinhos? Você está ajudando essas pessoas, está contribuindo com essas pessoas, está fazendo ofertas para elas, não só em dinheiro, mas no que elas necessitam? Você tem prestado atenção ao seu redor? Você tem sido luz do mundo? Você tem reparado a necessidade das pessoas para poder ofertar, para saber no que ofertar para elas? Então vamos lá, Êxodo 22, 21 ao 24 diz assim: Não maltratem nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembrem que vocês foram estrangeiros no Egito. É claro que isso é para eles, para Israel lá. Isso durante o tempo da lei. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratam, o Senhor os atenderei. Eu, o Senhor, atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Claro que isso é para o pessoal da lei de Israel, mas olha, a própria lei, ela ensinava a ajudar uns aos outros, a amar, porque esta é a finalidade. Foi para isto que Jesus veio, para ensinar
que nós devemos ajudar e amar uns aos outros. Isso era também na lei, mas eles rejeitaram isso. E assim também, muitos se dizem estar na graça e ter saído do sistema, mas o sistema continua impregnado nesta pessoa, que diz isso, que faz esse tipo de pergunta. Olha que interessante ainda, Deuteronômios capítulo 10, versículo do 17 ao 20. Pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Olha só que interessante. Ele não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas que eram pobres, que depositavam no gasofilácio e que não estavam sendo ajudadas pelos sacerdotes, lembra? Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós, ele dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, nosso Deus, e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Galera deste canal, eu quero falar uma coisa. Este canal ensina vocês a amarem uns aos outros, ajudarem o seu próximo. E é isso que eu trago nesse canal, é isso que eu vou ensinar. Eu não quero que uma pessoa venha e me abençoe sem saber o que ela está fazendo, sem saber em que área eu necessito de ajuda. E antes de tudo, essa pessoa que está querendo me ofertar, ela está sabendo se existem outras pessoas mais necessitadas aí, perto dela, na família, no vizinho, moradores de rua, muito mais pessoas. Ela está ajudando, ofertando, para depois vir querer? Porque é isto que eu ensino. Então, antes que venham querer me ofertar, primeiro vejam se vocês têm pessoas aí que necessitam mais do que eu para querer ofertar. Porque este é o que eu aprendo lendo a Bíblia, e é isso que eu aprendo, e é isso que eu quero ensinar vocês. Então, para você que acha que saiu do sistema e está com ele todo impregnado em você, e não aceita esse tipo de palavra que eu estou ensinando, o botão de se inscrever, ele é o mesmo de desinscrever. Por favor, você pode se desinscrever do canal, tranquilo, porque eu não quero alguém ensinando coisas que eu não estou ensinando aqui neste canal. Eu estou ensinando que você ajude o próximo, ame o próximo. Então, para todos aqueles que ficaram nervosinhos com a live com o Luiz Fernando, eu quero que você preste muita atenção na palavra. Eu quero que você leia essas passagens, preste muita atenção o que ela quer dizer, o que a palavra está ensinando. Aí eu pergunto, você está na palavra, você quer a palavra ou você quer um líder? Você quer um pregador? Você quer um cabeça, um mestre? É isso que você quer abençoar esse mestre? Então vamos lá, vamos falar de monetização. Bom, ali foi falado também a questão de monetização. Será que é correto ou não monetizar o canal? O primeiro, para começar, toda a mão de obra da palavra foi de Deus e de Jesus. A mão de obra foi deles. Então, quando anunciamos a palavra e ganhamos dinheiro com isso, a mão de obra foi deles. Não estamos ganhando dinheiro com a nossa mão de obra. Agora, se a pessoa quiser ganhar dinheiro com monetização, abra um canal, monetize. Isso não é errado. Não é errado, desde que seja com o trabalho dela. Ela faz artesanato, abra um canal de artesanato, ensine as pessoas a fazerem artesanatos, monetize o canal, isso não é errado, ganha dinheiro com isso, está ganhando dinheiro com a sua mão de obra. Faça um canal de comédia, de stand-up, enfim, existe uma variedade de coisas que pode fazer para monetizar um canal e ganhar dinheiro com isso, ganhar dinheiro com o próprio trabalho, com a monetização. Com ofertas, com lives, com chats aí que dá dinheiro, tem várias formas. Mas escolheram utilizar a palavra de Deus, aquela que Jesus falou, o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Por isso que muitos se corromperam, muitos trocaram a verdade pela mentira e estão usando a palavra, e muitos hoje na graça. Então é correto ou não ensinar a palavra e monetizar o canal através disso? Aí você pergunta, você está utilizando da sua mão de obra ou da mão de obra de Deus, de Jesus, que já deixou tudo pronto? E falou que não é para ganharmos dinheiro com isso, que de graça nós recebemos, de graça nós temos que passar. Para quem estudou aí, quem fez psicologia, enfim, abra um canal sobre isso. Se você faz obras
é pedreiro, algo do tipo, abra um canal disso, dê dicas, monetize o seu canal. Agora, quer ganhar dinheiro usando a palavra de Deus? É assim que você quer ganhar dinheiro? Trocando a verdade pela mentira? Agora uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui para mostrar que eu não sou contra monetizar o canal. O nosso amado irmão Bruno Mac, do canal Mente Iluminada, lá de Moçambique, da África. Vocês já estudaram um pouco as condições da África, os países da África, do continente africano? Principalmente, vamos dizer, Moçambique. Há muitos países necessitados que são muito mais pobres do que os estados aqui do Brasil. Nós temos uma condição melhor do que muitos países da África. Ali como o nosso amado irmão Bruno Mac, de Moçambique, ele tem uma necessidade ali, ele tem mais necessidade do que eu e do que muitos pregadores da graça, pois ele necessita ali, ele vive numa região muito pobre, e eu entendo o caso dele, eu entendo, porque ele é um necessitado. É claro, não estou colocando ele lá para baixo, não é isso. Um dia ele pode dar certo e de repente a vida dele melhore, e aí quem vai ser necessitado um dia pode ser que seja eu, pode ser que seja nós aqui. E aí ele, sendo nosso irmão, pode nos ajudar, contribuir conosco. Mas hoje, se você quer ofertar, se você quer ajudar, eu aconselho, não oferte para mim sem saber em que área eu necessito. Mas ajude o nosso irmão Bruno Mac, porque ele necessita ali. Bom, apesar que nós nos afastamos um pouquinho, porque a minha opinião, se você estiver vendo, Bruno, me desculpa, mas é a minha opinião. Como você foi novo, seu canal cresceu muito rápido, posso estar errado, mas acredito que faltou um pouco de maturidade. E eu creio que ele seguiu algumas falsas doutrinas que irmãos da graça estão ensinando. Mas não estou falando em questão dele monetizar o canal, não é isso. Mas então, ele está necessitado, então, no caso dele, eu concordaria. Mas vamos continuar então, aqui, olha só. Deuteronômio 14, versículos 28 e 29. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem na cidade onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe a todo o trabalho de vocês. Então olha só, quando fala que é para os levitas também, porque eles não têm onde plantar, eles não têm tipo de trabalho, eles eram consagrados apenas para a tenda, para o trabalho do tabernáculo. Aí eu pergunto, os irmãos de graça hoje que estão recebendo oferta, tem casa própria? Tem carro? Tem um trabalho? Tem todas essas coisas? Se quer receber, então larga tudo isso. Porque os levitas não tinham onde plantar, não tinham onde colher, por isso o dízimo era para eles. Mas hoje não, vemos algo totalmente diferente que não corresponde com a palavra. Não condiz com a palavra, nem com a palavra da lei, nem com a palavra que era ensinada na lei. Que graça que é essa que está aí hoje? Que enriquece à custa de ofertas das pessoas. Que graça que é essa? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 e 20. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para que os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, e faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Olha só, Isaías 10, versículos do 1 ao 3.
Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados. Exploram as viúvas e os órfãos. Opa, olha que interessante. Isso lá na lei, Isaías está falando durante o tempo da lei. Isso é para Israel. Mas olha só, parece que isso está acontecendo ainda hoje. De uma forma distorcida, mas ainda acontece hoje. O que vocês vão fazer no dia do castigo? Quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Claro, isso era para Israel. Zacarias 7, capítulo 7, versículo 9 e 11. 9 ao 11. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo. Sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém eles se revoltaram e não quiseram obedecer, viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. E realmente isso acontece muito. Muitas pessoas deixam de ouvir, deixam de crer nesse Deus que a graça diz estar pregando, justamente por conta dessas coisas que esse povo está fazendo, pois eles criticam o sistema religioso, só que está fazendo a mesma coisa. Aí você que fez essa pergunta, se alguém quisesse me ofertar, eu aceitaria. Vamos lá. Se é dessa maneira que você pensa, eu convido você a se retirar da graça e voltar para a igreja, para o sistema onde você pregava. Porque se você fala mal do pastor que arrecada ofertas, dízimos e vem para a graça e quer fazer a mesma coisa, você é um hipócrita. Porque ou você faz a mesma coisa sem reclamar dele, você primeiro tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco dele, para aí sim começar a fazer a coisa certa, ou você volta para lá e continua cultuando junto com o pastor, dando oferta para ele, porque aqui na graça você está fazendo a mesma coisa. Então só trocou 6 por meia dúzia. Vamos continuar aqui. Malaquias 3, versículos 5 ao 8. Bom, o 10 nós já sabemos muito bem o que diz, não é? Mas olha só. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores, os que os negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, lógico, isso aqui foram para eles, para Israel, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não os cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Por que eles de Israel roubavam nos dízimos e nas ofertas? Porque eles não ajudavam pobres, não ajudavam viúvas, não ajudavam os estrangeiros, que era para eles as ofertas e os dízimos. E você que está ofertando grandes pregadores da graça, que não querem ser chamados de pastores, mas que são cabeças de grandes reuniões. Muitos se reúnem e são cabeça de um pequeno povo. Então assim, você está abençoando este pregador. E não pobres, não necessitados, não viúvas, não órfãos. Você já foi visitar um hospital onde muitos necessitados estão ali? Hospitais de crianças como o Graac ou como outros? Você tem abençoado com brinquedos, com roupas? Muitos moradores de rua não morrem só de fome, não necessitam só de fome, mas morrem de frio também. Você tem abençoado com casacos, agasalhos? É uma pergunta que eu faço para você. Você tem feito isso antes de pensar em abençoar esse pregador da graça, de dar oferta para ele? Você tem feito isso?
Se você não tem feito isso, saiba que você também rouba nos dízimos e ofertas, mesmo dizendo que está na graça, porque você se diz fora do sistema, mas está impregnado com o sistema não saiu de você. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz assim: Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês. E novamente, não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos, e não os filhos para os pais. Estão entendendo então qual é o objetivo desse canal? Não quero que vocês me abençoem sem antes estarem abençoando os necessitados que precisam mais. Mas que vocês conheçam, observem as pessoas. Porque quando eu estiver necessitado, sim, eu gostaria que um irmão de coração viesse me ajudar naquilo que eu estou necessitado. Porque ele faria com amor ali, para mim, sabendo do que eu estou necessitado. E não simplesmente porque eu sou um sacerdote, como estão fazendo? Estão tendo pregadores da graça como sacerdote, como líderes, como cabeça. Jesus falou para não chamar ninguém de líder. E olha que interessante. Agora, Paulo diz aos coríntios aqui: já estou preparado para fazer a minha terceira visita. Então, aquela era a terceira vez que Paulo ia vê-los. Paulo não congregava com essas igrejas. Paulo não congregava, mas esse não é um assunto para esse vídeo, esse é um assunto para um próximo vídeo. Então, eu vou ficando por aqui e eu espero muito que você, inscrito desse canal, tenha entendido esta mensagem. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido de coração. E se não gostou, pode se desinscrever do canal, porque eu quero que você passe para frente e ensine outras pessoas o que eu passo aqui também nesse canal para você. Eu quero usar a verdade e eu não quero distorcer a verdade. Antes que a verdade esteja no teu coração, e não a mentira, e não o sistema religioso, não a impregnação. Vamos renovar a nossa mente. Vamos cada dia prosseguir para o que é perfeito, não trocando a mentira pela verdade. Então eu espero muito que você tenha gostado e principalmente que tenha entendido a mensagem. Então até o próximo vídeo.